A Terra, com seus 4 bilhões e meio de anos, não é nada jovem. E tampouco teve um passado fácil. Nosso planeta já passou por eventos cataclísmicos que moldaram a forma como ele é hoje. De impactos com outros astros até extinções em massa que dizimaram quase a vida toda, a Terra teve um passado conturbado. E temos sorte de estarmos vivendo em um período relativamente tranquilo da história geológica do mundo. Eu sou William Toffoli, narrador do canal Climatologia Geográfica, e hoje você vai conhecer quais foram os 7 piores dias da história da Terra. Grande impacto. A hipótese do impacto gigante é a principal para explicar o nascimento da Lua. Como os outros planetas, a Terra se formou a partir da nuvem restante de poeira e gás orbitando o jovem Sol. O sistema solar primitivo era um lugar violento e vários corpos foram criados, mas nunca chegaram ao status de planeta. Um deles poderia ter colidido com a Terra não muito tempo depois que o jovem planeta foi criado. Conhecido como Theia, o corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra, jogando no espaço pedaços vaporizados da crosta do jovem planeta. A gravidade uniu as partículas ejetadas, criando uma Lua que é a maior do sistema solar em relação ao seu planeta hospedeiro. Intenso bombardeio. Centenas de milhões de anos depois de sobreviver ao impacto planetário, a Terra passou a sofrer constante ameaça de ataque. Chuvas de bilhões de enormes asteroides e restos de planetas que não conseguiram se formar passaram a cair violentamente na superfície que havia acabado de se resfriar e solidificar. Alguns pesquisadores afirmam que os metais valiosos que utilizamos hoje, como ouro, prata e platina, foram trazidos por estes asteroides. Crise de oxigênio. Uma combinação de gás emergindo do interior da Terra e cometas colidindo constantemente com o planeta ajudaram a criar oceanos e uma atmosfera. Havia até algumas coisinhas semelhantes a bactérias nadando ao redor dos oceanos pré-históricos. Mas esses oceanos, céus e seres vivos pareceriam totalmente estranhos para nós. Isso porque praticamente não havia oxigênio na atmosfera da Terra. Na verdade, o céu era alaranjado e o oceano vermelho por causa das altas concentrações de metano. Isso era bom para formas de vida primitivas, porque se você é um micróbio anaeróbico, o oxigênio é super venenoso. Então, há 2 bilhões e meio de anos atrás, algumas pequenas cianobactérias evoluíram e descobriram a fotossíntese, passando a liberar oxigênio. Por cerca de 200 milhões de anos, essas formas de vida fizeram exatamente isso, até que, de repente, o oxigênio estava em toda a parte e quase tudo morreu. Foi a maior extinção em massa da história, e o céu e os mares passaram a ser azuis. Isso não foi tão ruim. A Terra ganhou algumas pequenas formas de vida verdes, e o oceano não parecia mais algo sanguinário. Terra Bola de Neve. O metano na atmosfera impedia o planeta de congelar. Então, quando as cianobactérias consumiram todo o gás, não havia mais nada a fazer. Logo as temperaturas cairiam 45 graus Celsius. Os paleoclimatologistas não têm certeza se houve um congelamento completo ou se havia uma fina faixa de água não congelada ao redor do Equador, mas isso é pouco consolo para a grande maioria da Terra, que estava sob camadas de gelo que podiam ter quilômetros de espessura. Provavelmente, também não aconteceu apenas uma vez. Esse tipo de congelamento aconteceu várias vezes. A última onda de congelamento global pode ter ocorrido cerca de 650 milhões de anos atrás.
Mas eventualmente o planeta saiu da bola de neve graças a intensas erupções vulcânicas que lançaram gás carbônico na atmosfera e permitiram a recriação do efeito estufa. A vida, de repente, começou a florescer. De fato, por um tempo, as coisas estavam indo muito bem. A Terra estava começando a se parecer com o lindo planeta que conhecemos hoje. Pena que havia pelo menos mais alguns imprevistos esperando nos bastidores. Extinção do Ordoviciano siluriano. De todas as extinções em massa, essa é sem dúvida a mais misteriosa, uma vez que os cientistas não sabem o que causou. Entre as hipóteses estão uma era do gelo e bombardeio espacial de raios gama, que teria vaporizado parte da camada de ozônio, expondo os seres vivos a doses fatais de radiação ultravioleta. Nessa era, toda a vida conhecida estava confinada nos mares e oceanos. Até 85% das espécies marinhas foram dizimadas nesse período. Extinção do Permiano-Triássico. Cerca de 250 milhões de anos atrás, ocorreu a extinção do Permiano, um desastre tão horrível que os cientistas às vezes chamam de a Grande Mortandade. 96% das espécies marinhas foram extintas, assim como 70% dos vertebrados terrestres. O que causou isso? Os cientistas ainda não têm certeza. Alguns pensam que pode ter sido uma colisão com um imenso asteroide ou incêndios de grandes proporções que queimaram continuamente carvão e metano por vários e vários anos. Outro suposto culpado é a explosão de um supervulcão, onde hoje é a Rússia. A erupção teria durado 1 milhão de anos e produziu o maior fluxo de lava da história. O evento teria queimado florestas, liberando gases tóxicos, causando um grande aquecimento global. Extinção do Cretáceo-Paleogeno. Essa é aquela extinção famosa por ter dizimado os dinossauros da face da Terra, marcando o fim do período Cretáceo. Esse evento cataclísmico mudou radicalmente a biodiversidade do planeta, tirando os dinossauros e répteis gigantes de cena para dar lugar aos mamíferos e eventualmente a nós, milhões de anos depois. A teoria mais aceita é que um asteroide caiu onde é atualmente a península de Yucatán, no México. Alguns cientistas sugerem que a queda do meteoro se aliou a um grande vulcanismo que jogou gases tóxicos na atmosfera e criou uma extensa camada de cinzas por milhões de anos, impedindo que os raios solares entrassem. O planeta já sobreviveu a muitos eventos catastróficos. Quem sabe quantos mais estão por vir? Será que sobreviveríamos a algum deles? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.